Quando a gente fala de corretagem, é aquele cara que parece que não deu certo em nada. Aí leva para corretagem porque lá ele pode ser alguma coisa. Me vi numa vontade de crescer, numa vontade de ganhar mais dinheiro. E pessoas próximas a mim, que já estavam nesse segmento, prosperaram ao meu redor. Foi uma mudança bem radical. Saí da onde eu trabalhava eu até brinco, de bermuda e camiseta, e passei a usar a camisa social todo dia. Era algo que eu não me via fazendo. Mas eu fiquei meio assustado, né? Tinha uma média ali de 300 corretores dentro de um salão. No entanto, que na primeira semana eu entrei realmente no clima hostil. Eu fiquei quase 2 semanas sem lugar para sentar. Era loucura, você tinha que chegar praticamente 8 horas da manhã para conseguir um lugar, senão você trabalhava sentado no sofá da recepção. Era um ambiente onde cheirava venda, respirava venda. Mais um vídeo para falar sobre investimento, mercado imobiliário e investimento aqui em São Paulo. Eu sou Mota. Beleza, pessoal? Eu sou o Jay e hoje a gente vai ter o privilégio de bater um super bate-papo hoje com o Murilo, estrategista aqui da imobiliária Status Realty. Hoje vamos falar sobre a transição de quem quer sair do mercado que ganha aquele salário fixo e entrar no mercado imobiliário para ganhar uma renda variável aí, variando entre 7 mil, sem limite de ganhos. Hoje a gente vai falar um pouco com o Murilo para tentar entender quem quer fazer essa transição de maneira segura, né? Vamos abordar 3 pontos aí: a transição, a reserva de emergência que essa pessoa precisa ter e falar também sobre a comissão dessas pessoas. Então vamos lá começar com a primeira pergunta. Murilo, você que é do mercado imobiliário, né, a gente sabe que quando a gente fala de corretagem, é aquele cara que parece que não deu certo em nada. Aí leva para corretagem porque lá ele pode ser alguma coisa. Então fala sobre um pouco abrangente sobre esse mercado, como você chegou nesse mercado e como você startou nesse mercado de imóveis em São Paulo. Certo, vamos lá. Primeiramente, boa noite, boa tarde a todos. Me chamo Murilo, sou gerente aqui na Imobiliária Status. Em relação a como, né, foi essa transição aí de carreira, é uma transição até meio que maluca, né, de estar falando, porque são dois segmentos completamente distintos um do outro. E a minha formação, de fato, foi a educação física. Fiquei uma média de praticamente 7 anos dentro de uma academia, passando aula, dando aula. E, obviamente, né, a parte monetária financeira acabou vindo, acarretando no país que a gente vive, hoje São Paulo, onde tudo acontece, onde tudo está caro, o preço está elevado, então automaticamente a gente tem que buscar mais, né? Então, a minha transição aí foi justamente essa. Eu me vi numa vontade de crescer, numa vontade de ganhar mais dinheiro, e pessoas próximas a mim, que já estavam nesse segmento, prosperaram ao meu redor, do meu lado, né? E automaticamente isso foi o que me deu um gás a mais de falar assim, pô, por que não? Né? Mas obviamente que foi uma mudança bem radical, né? Onde eu saí da onde eu trabalhava eu até brinco, de bermuda e camiseta, e passei a usar a camisa social todo dia. Era algo que eu não me via fazendo, e hoje se tornou comum, né? Hoje eu, na verdade, é o contrário. Eu não consigo me ver fora desse ambiente mais. Hoje, de segunda a segunda é trabalho, porque todo mundo sabe como que é a correria aí da corretagem, mas vale muito a pena. Então, legal, Breno. Então, você conheceu o mercado imobiliário através de alguém que você comentou aqui, que tinha aquela qualidade de vida. A gente pode até citar um grande filme, né? Que é aquele Lobo de Wall Street, quando Exato. Leonardo DiCaprio chegou com aquela Ferrari lá numa lanchonete e foi uma pessoa do nada assim, pô, como é que esse cara tá ganhando tanta grana? Então, foi mais ou menos essa visão que você teve, né? Desse Exato. mercado. E quando você chegou no mercado imobiliário, você viu tudo aquilo ali. Acho que aquele próprio filme até relata, né? Esse ambiente hostil, às vezes a falta de conhecimento. Falei, cara, como é que eu vou vender uma coisa de 300 mil, 400 mil? Então, como foi o teu impacto quando você entrou nesse mercado? O que você visualizou assim, ou você deslumbrou alguma coisa? Certo, realmente, quando eu entrei logo de cara, que eu vi o mercado, eu fiquei meio assustado, né? Até porque eu entrei numa empresa que é uma empresa muito grande, muito forte em vendas, né?
Essa empresa, quando eu conheci ela, ela tinha uma média ali de 300 corretores dentro de um salão. No entanto, que na primeira semana eu entrei realmente num clima hostil. E depois que eu fui vendo como a banda tocava, para vocês terem ideia, eu fiquei quase 2 semanas sem lugar para sentar, né? Porque era loucura, você tinha que chegar praticamente 8 horas da manhã para conseguir um lugar, senão você trabalhava sentado do sofá da recepção. Mas era um ambiente onde cheirava a venda, respirava a venda, né? Então, quando você está dentro de um ambiente como esse, até mesmo como é aqui dentro da Status hoje em dia, você tem vontade, né? Óbvio, é um produto difícil de vender, a gente tem que ter essa consciência que é o produto mais caro da prateleira. Muitas pessoas olham para a venda imobiliária e acham que é algo básico. Ah, tem 34 metros, a tomada é ali, a parede é ali. Não é muito bem assim, né? Então, hoje obviamente se tornou algo fácil, né? Mas quando eu vi, né, o potencial, porque para ser bem sincero, a minha primeira venda foi até que rápida para o mercado imobiliário. Fiz a minha primeira venda numa margem ali, acho que foi no 16º ou 17º dia de trabalho. Nunca tive problema em ligação, até porque eu tinha contato com o público, né? Trabalhando em academia, públicos diferentes, idades diferentes. Então, lidar com o público nunca foi um problema. O problema foi o que você citou, né? Ter um ticket ali, como que eu vou fazer um cara que está do outro lado do Brasil ou do outro lado do mundo, confiar na minha pessoa e colocar 300, 400, meio milhão na minha mão? Então, me impactou, mas sabe como é, né? Você faz a primeira venda, cai aquela comissão gostosa, você não quer mais parar. Então, foi isso que me deu o gás de falar, pô, me encontrei. Obviamente, no começo todo mundo tem aquela acha que tem uma liberdade na profissão, porque a profissão, ao mesmo tempo que ela te dá uma liberdade, ela te tira a liberdade, né? Porque ela te dá uma liberdade financeira gigantesca, mas o seu tempo é um tempo que você tá ali, full time trabalhando, né? Tem muitas pessoas hoje que, por exemplo, que vêm de um emprego fixo, que tem aquele salário fixo mês a mês, que se você trazer ela hoje para corretagem e falar que ela tem que estar no plantão domingo 10 horas da manhã, ela vai falar que eu sou maluco, né? Mas isso faz parte da prosperidade dentro da profissão. Se você quer prosperar, você tem que estar realmente fora da casinha e fazer o diferencial que os outros não fazem, né? Atender num domingo sem preguiça, sair de casa num feriado chuvoso, que às vezes você tem que sair também. Verdade. Deixar de fazer uma viagem num feriado prolongado, porque hoje eu, por exemplo, eu poderia muito bem sair, curtir, brincar, mas hoje a minha responsabilidade, que foi muito rápido, né, num espaço curto de tempo, que passou as coisas muito rápidas, que há 3 anos atrás eu estava entrando na profissão, há 1 ano e meio atrás eu estava saindo da primeira empresa que eu passei, e hoje, para completar 3 anos de profissão, eu me tornei gerente. Então, isso mostra que depende da sua força de vontade, né? Há 3 anos atrás eu não me via de roupa social. Hoje eu estou dentro do escritório, não consigo estar de outra forma. E, meu, hoje eu respiro isso daqui, me faz muito bem. Legal. Nunca chegou de... Hoje a gente vê que essa transição, para quem vem de outro mercado, é bem diferente. Tanto que, tiro pelo seu exemplo, quando você chegou, viu aquele mercado ali, aquela sala cheia de pessoas, sem lugar até para sentar. Hoje, o que, é que você acredita que uma pessoa precisa ter, né, para entrar dentro desse mercado? Uma pessoa que ainda não conhece sobre os produtos, não conhece sobre os valores, às vezes não conhece sobre a localização. É uma preparação que a pessoa precisa ter para adentrar. Qual que você acha que é o diferencial e o que essa pessoa precisa ter caso ela queira entrar nesse mercado, que é um mercado considerado difícil para quem ganhava ali o seu salário fixo? Irmão, eu acho que são 3 pilares que pode encaixar nessa pergunta. Que eu acho que é força de vontade, coragem, e o principal deles eu acho que é a fé. Eu acho que se você entra em algo já com o pé um pouquinho atrás, sem acreditar que vai dar certo, eu acho que isso já trava você ali na porta de entrada. Então, a coragem você tem que ter para sair do comodismo, né? O comodismo que eu digo é sair daquela mesmice, daquela roda dos ratos que a gente fala, que é acordar cedo, ir para empresa X, bater o ponto, horário tal, bater o ponto no horário do almoço, bater o ponto no horário de sair. Não tenho nenhum problema com isso. Eu trabalhei muito tempo nisso. Só que hoje eu não me vejo mais nessa situação, né? Então, que entra a questão da liberdade. Então,
A partir do momento que você tem a coragem, e depois que você cria essa coragem, você entende a liberdade que você tem e a liberdade que a profissão te dá, você começa a ter um pouquinho mais de prazer em trabalhar nessa segmentação. Em relação à força de vontade, eu acho que a força de vontade é o acordar todo dia de manhã, sabendo que você vai sair de casa no zero, você se tornou uma pessoa autônoma, e independente se você vendeu o mês passado 10 milhões de VGV, próximo mês é o próximo mês, você começou zerado e você tem que fazer tudo de novo. E correr atrás. Se você quer ser referência, se você quer ser top 1. E a fé é justamente porque eu não sou o melhor vendedor e o melhor corretor que hoje existe no mercado. Também passei por altos e baixos. Já passei por baixos de ficar 2 meses, 3 meses ali só batendo na trave, tendo poucas tratativas, poucos fechamentos, mas que dá aquela vontade de falar, pô, meu dia, meu mês está saindo elas por elas, não sei se está compensando, mas a fé pegou e falou, meu, se mantém, porque essa segmentação é árdua, ela te dá a possibilidade de conquistar os seus sonhos, como já tinha dado, porque os altos e baixos nem sempre você vai ter um baixo quando você começa. Às vezes você pode ter um baixo depois de 2 anos de carreira. E se você se deixar levar por um baixo que você tem e deixar a fé de lado de continuar em cima disso, você pode perder talvez até um futuro que você nem saiba ainda que você possa ter. Então, eu acho que hoje, para entrar nessa profissão, eu acho que esses 3 pilares aí são os principais. Realmente a gente tem que considerar principalmente acreditar no serviço que a gente está desempenhando ali dentro, porque tem muitos profissionais no mercado, é aquele que se destaca, é o que sempre está buscando aprimorar ali dentro da sua profissão. E essa entrada aí tem que considerar bastante a parte de acreditar. E referente a ganhos, o que você indica para quem está ali iniciando nesse mercado, se ele tem que ter uma reserva de emergência, qual a projeção que ele tem que ter, se ele tem que ter algum planejamento ali financeiro, o que ele espera buscar. Olha, em relação à reserva, é até engraçado que eu fui meio maluco na minha parte dessa transição, porque eu não tive muita reserva, não. Infelizmente, eu tive alguns problemas pessoais, perdendo pessoas próximas, e simplesmente tive que mudei de área justamente para manter a vida que eu sempre tive. E fui sem reserva, fui exatamente como eu falei agora há pouco, com coragem, força de vontade e fé. Mas hoje, se você é uma pessoa hoje, já estando na profissão, e se você conseguir, né, guardar uma reserva, seria muito bom. Se você conseguisse, tenho 15 mil guardado. Tenta administrar isso dentro de uns 4, 5 meses, fala com o seu gerente próximo, fala sobre gestão, procura entender rápido a profissão, porque se você hoje entrar com um capital, com uma reserva, primeiro ponto que você consegue se resguardar a sua ida ao escritório, a sua volta ao escritório. E se você hoje tiver uma boa gestão, como hoje nós fazemos aqui na Status, falar com o seu gerente, ele com certeza vai te auxiliar a fazer uma campanha, alguma coisa do tipo, para você já ter os seus próprios clientes, criar a sua própria carteira. Então, hoje, quando eu falo de reserva, eu acho que o principal dessa reserva é mais para você investir na sua empresa. A partir do momento que você entra na corretagem, a sua empresa é você mesmo. Né? Você é autônomo. Mas eu sou da Status, a minha empresa é Status. Não, a sua empresa é você. A Status é quem você representa dentro do mercado imobiliário. Mas a sua empresa é você. Você é um CPF, da mesma forma que você futuramente vai ter que abrir um CNPJ para fazer as suas intermediações imobiliárias. Então, eu creio que a reserva aí vai, se você falar, 10, 15 mil, você consegue se reerguer? Consegue. E eu já vi amigos meus, no meu primeiro ano de corretagem, hoje ele é referência no mercado imobiliário, continua na empresa que nós trabalhamos juntos. E eu lembro até hoje, dezembro de 2024, esse moleque olhou na minha cara e falou: irmão, estou dando all-in. E o que ele tinha na conta, ele colocou na campanha. E eu vi em um lançamento na minha frente, só que aí entrou a força de vontade. Esse moleque vendeu 32 apartamentos em um mês. 32 unidades. Isso em dezembro. Em janeiro ele vendeu mais 12. Ele foi campeão do projeto com 48 unidades vendidas. Com 25 mil ou 35 mil que ele havia investido em campanha. Ele deu all-in na vida. Só que hoje, desde esse boom que ele deu, ele se estabilizou, porque é uma coisa também que é bacana e bom de se pontuar. É uma profissão que ela vai te dar tanta liberdade financeira, mas ao mesmo tempo que ela te dá uma liberdade financeira, você como ser humano tem que parar, sentar e criar responsabilidade financeira.
Porque se esse mês você fez 100 mil e você gerou dívidas de 100 mil e no próximo mês você ganhar 50, você lascou. Então você tem que ter uma responsabilidade financeira muito grande. O que eu falo para muito corretor meu? Você é autônomo. Você recebeu uma comissão de 12 mil, divide em 12. Você recebeu uma comissão de 5 mil, divide em 12. Para você entender quanto que você está ganhando por mês dentro de um ano, entendeu? Então, com isso você cria uma responsabilidade financeira, te dá uma baita liberdade, você ganha muita grana. Eu já vi amigos próximos ganhando mais de 100 mil por mês. Eu já fiz mais de 100 mil por mês quando corretor. Já fui campeão de produto também, da última empresa que eu passei, um produto na Vila Olímpia. Então, tudo vai depender da sua força de vontade. Quando eu fui campeão desse produto, foi o que aconteceu. Eu vim de 2 meses muito ruins, tive um término de relacionamento por conta de grana, e eu falei, não, vou focar em mim, vou fazer acontecer. Foi 2 meses de foco total, investimento pesado. Cheguei a fazer 18 pastas pro projeto. No dia do lançamento, eu fiquei com apenas 2. Entrei em desespero, porque não consegui a unidade que o cliente queria, o cliente foi desistindo, e não quero, e não vai, e não quero mais, e não vai. Me deu uma loucura tão grande que nesse dia do lançamento, eu fiquei dentro do plantão trabalhando das 8 da manhã à meia-noite e meia. E até meia-noite e meia eu consegui mais 5 clientes em um dia. Então, tipo assim, eu simplesmente me enfiei no stand, peguei lista, peguei tudo que eu tinha de campanha, imprimi tudo, liguei para todo mundo, falei, eu vou fazer esse jogo acontecer, vou fazer esse jogo virar, e aconteceu. Então, como eu disse, é muito próspero. Vai depender muito mais de você do que depende mais dos fatores internos do que dos fatores externos. Então, se você falar, meu, eu quero, eu posso e eu consigo, meu, vai para cima, faz acontecer, que você não vai se arrepender dessa profissão. Isso aí, hoje a gente teve um super bate-papo aqui com o Murilão, executivo de vendas, né? Na verdade, você é o estrategista, né, de uma equipe de vendas aqui na Imobiliária Status. E você que gostou desse bate-papo, já curte aí também, já toca o sininho e já segue também o Murilão lá para todas as informações, para você conhecer mais um pouco dele, sobre esse profissional. E também você que está aí, ó, querendo entrar no mercado, o Murilão agora vai deixar um recado especial para você que quer entrar nesse mercado e conhecer todas as vantagens que ele pode te proporcionar. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Em relação à Status, é uma empresa que hoje só cresce no mercado. Já vem se tornando referência em menos de 12 meses aí aberta. E hoje nós temos 6 equipes aqui. Nós estamos precisando de mais colaboradores. Você que também não é colaborador, mas tem vontade de colocar grana no bolso, de fazer acontecer. Você é uma pessoa que tem, como eu falei no vídeo, você tem coragem, força de vontade e fé. Entre em contato, que com certeza nós temos aí várias estratégias para fazer você colocar dinheiro no bolso. E como eu disse, vai depender de você. Se você quiser ganhar 10 mil reais por mês aqui, você ganha. Se você quiser ganhar mais de 100 mil reais por mês, você também ganha. Vai depender só do seu esforço.